queremos fazer uma introdução e queremos trabalhar com vocês sobre a importância da ressurreição de Jesus Cristo para o cristianismo. E porque essa doutrina é a doutrina mais importante da religião. Mas antes de entrarmos no seu vídeo, nós devemos chegar, depois de apresentar o visitante, você vai olhar, também esta família que também vai nos visitar, a outra vai nos falar de lá hoje veio, não veio sozinho. Quero, por favor, como é seu nome e a nossa igreja? Qual é o seu nome? Como é seu nome? Sejam muito bem-vindos, é muito bom que temos conosco, tá? A produção Colossenses capítulo 1, olhando o texto. Colossenses 1, versículo 15 até o versículo 20. Mas embora o nosso foco estará no versículo número 18. Está escrito assim: Ele, o primeiro filho, é a revelação visível de Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o se ver como o não se ver, incluindo todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia. E por estarem unidos com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E é ele quem dá vida ao corpo. Aqui está o cérebro da discussão hoje. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois é pela vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a glória completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte de seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Amém? Queridos, nós, como cristãos, acreditamos piedosamente que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou corporalmente. E o que seria a ressurreição corporal? É que Jesus ressuscitou na carne, o corpo dele de fato ressurgiu. E por que nós, eu estou enfatizando que ele ressuscitou corporalmente? Porque há quem tenta enfatizar que ele ressuscitou, mas não fisicamente, não corporalmente. E isso não é verdade. Jesus ressurgiu de forma corporal, fisicamente. E como cristãos, nós entendemos que a crença da ressurreição não é apenas uma fé cega, que não tem fundamento, que não tem lados e evidência. No próximo domingo, quando eu falar sobre a ressurreição, eu vou trabalhar com vocês as evidências da ressurreição corporal de Cristo e quais as implicações desta verdade. Diga aí, Jesus ressuscitou? Sim. E daí? Quais são as implicações da ressurreição na vida prática daqueles que creem nela? E usaremos especificamente o exemplo da igreja primitiva
perspectiva do apóstolo Paulo como sendo o quê? Como sendo aqueles que, crendo na ressurreição, e como eles viveram como quem crê na ressurreição. Agora, hoje, nós estamos diante de um texto que tem aqui algumas camadas, que poderíamos dizer que trabalha sobre o passado de Cristo antes da sua encarnação, e fala a respeito da encarnação de Cristo e a sua ressurreição, e que fala também a respeito dos efeitos, do propósito, da razão de por que Jesus se encarnou. Do verso de número 15 até o versículo 17, Paulo está mostrando que Jesus é o primeiro da criação. E a palavra resumida é: Jesus tem autoridade sobre tudo que foi criado, porque ele é superior a tudo. E Paulo diz mais: ele não é só superior a tudo isso, ele é também o Criador de tudo, porque as coisas passaram a existir por meio dele. Ele diz mais: ele não é só superior, ele não é só aquele que por meio dele as coisas passaram a existir, ele é aquele também que para ele as coisas foram criadas. Digamos, todas as coisas foram criadas para ele. É só olharem para o versículo 16. Foram feitas por meio dele e para ele Deus criou todas as coisas. Portanto, Jesus é supremo, é superior, é autoridade diante do universo que estamos, que é maior do que tudo, maior do que qualquer força possível no céu, embaixo do céu, força natural, força sobrenatural. Por quê? Porque ele é a primícia, ele é o primeiro, ele é a autoridade, ele é superior a tudo. Ele tem primazia na criação. Mas não é só isso. As coisas passaram a existir por meio dele. Coisa que eco a João 1, que diz que sem ele nada do que se fez seria feito. Ele diz mais: Deus criou para ele, para a glória dele, para o louvor dele, todas as coisas. Então, no versículo número 18, Paulo vai. Não, você vai dizer o quê? Que esse Jesus que eu vos falo, ele já existia antes de todas as coisas. Ele existia antes das coisas estarem ordenadas, conservadas, elaboradas. Digamos, antes, quando o mundo era tudo bom, quando as coisas caminhavam como deveriam, em harmonia, conservados, como Deus criou para ser, ele já era, ele já existia. Por quê? Porque ele é antes de tudo. Ele antecipou todas as coisas. Por quê? Porque ele é o primeiro, porque ele é Deus, porque ele é o Senhor. Diz Paulo no versículo 18. Porque este, então, que eu podia falar, é quem? É o cabeça da igreja. E é ele que faz o quê? É ele que dá vida à igreja, que dá vida aos seus filhos. É ele que dá vida ao seu povo. E então, na parte final do versículo 18, Paulo vai dizer: ele é o primeiro que foi ressuscitado. E esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Jesus foi o primeiro que foi ressuscitado. Pastor, isso que Paulo vai querer dizer que primeiro foi ressuscitado não tem nenhum sentido, né? Porque quando você lê a Bíblia, você encontra o quê? Várias vezes, várias pessoas ressuscitadas. Por exemplo, Elias, Eliseu, fizeram o quê? Essas pessoas. Quando lemos a Bíblia, encontramos o Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus Cristo, dessa pessoa, o filho da viúva de Naim. Lázaro foi também ressuscitado.
Paulo mostrou também é que a ressurreição de Jesus não é uma ressurreição comparável a qualquer outra ressurreição. Porque todos os que restaram antes dele morreram depois de ressuscitar. E segundo, todos que restaram antes dele foi uma ressurreição meramente subjetiva. Uma ressurreição que tinha apenas a ver com eles mesmos enquanto indivíduos. E era uma forma de mostrar o quanto Deus é poderoso. Agora, aqui em Cristo, quando Jesus ressuscita, Paulo está a dizer que ele é o primeiro a ser ressuscitado. Mas a pergunta é: o que isso quer dizer? Quando Paulo diz que ele é o primeiro ressuscitado, é algo que transcende apenas a questão da individualidade. É algo que tem a ver com o quê? Que tem a ver com aquilo que aponta para a humanidade. Em termos de representatividade. Explica, pastor? Eu explico. O primeiro Adão, por meio dele, entrou o quê? Entrou a morte no mundo. Por causa de Adão, todos nós somos quê? Pessoas que podem, que morrem. Porque o Adão é o primeiro homem a morrer. E a partir de Adão, assim que a morte entra, todos nós estamos sujeitos a morrer. Cristo para a implementação de uma nova humanidade. E a partir dele, então, assim como ele ressuscita, sendo o primeiro a ressuscitar, digamos, a ser consertado, nós viremos depois dele, seremos também o quê? Ressuscitados. Para compreender isso, nós temos que voltar para Gênesis e entender o seguinte. Primeiro, Deus cria todas as coisas. E tudo, diz a Bíblia, que era bom. Deus cria os céus e a terra, Deus traz a luz, Deus separa a lua, o sol, Deus coloca os peixes na água, Deus manda a terra produzir a terra, e tudo é muito bom. Ou tudo é bom. Deus cria o homem e Deus diz que tudo está muito bom. Uma obra perfeita, uma obra gloriosa, uma obra cativante, uma obra que reflete a glória, a imagem do próprio Criador. Uma criação que, olhando para ela, a gente vê o quê? A gente consegue ver as marcas, as características, o toque do Criador de todas as coisas. Diz Paulo, isso que eu estou aqui a mencionar, Paulo, no versículo 16, chama, sabe de quê? De as coisas estavam conservadas na sua ordem. As coisas estavam em harmonia. Isso, quando Deus cria tudo, Paulo diz que quando o pecado não havia entrado no mundo, as coisas estavam conservadas, estavam em harmonia, estavam alinhadas. E poderíamos, então, olhar para o universo e ver o quê? E ver como ele andava em harmonia com aquilo pelo qual Deus criou para ser. Entretanto, como nós sabemos, entra o pecado no mundo. E o pecado afeta o mundo enquanto lugar de habitação, o mundo enquanto pessoas que vivem nele, e passamos a ver o quê? A ver uma obra de Deus que foi criada em perfeição, vemos como? Desalinhada. Então passamos a ver no nosso mundo os homens se maltratando, ao ponto de um certo pensador, se não é alemão, é holandês, dizer que o homem é o lobo do outro homem.
Digamos, o homem passou a ser caçador do outro homem. O homem passou a ser o matador do outro homem. E a gente vê isso tão logo no começo. Capítulo de número 3 de Gênesis. Adão e Eva. Adão acusa Eva. Capítulo 4 de Gênesis. Caim mata Abel. Capítulo 5 de Gênesis. Não, 4 de Gênesis. Lameque mata alguém porque ele pisou no calcanhar. E assim vai. Então, entra no mundo o quê? Uma desordem. Diríamos, o mundo entrou em desconcerto. Ficou quebrado. Ficou desalinhado. E todos nós olhamos para o mundo, depois que o pecado entrou nele. Com certeza, todos nós, até o não cristão, ele sabe. O mundo não está como deveria ser. É comum, quando acontece uma tragédia, a gente dizer o quê? As coisas não deveriam estar ou ser assim. Estamos nesse momento, enquanto Angola, a passar por um tempo complexo de tragédia, que demonstra o quê? A alienação, a desordem do mundo. Benguela, por causa das chuvas, desabou uma ponte. E muitos ficaram desolados, desabrigados. E a gente olha para isso em duas perspectivas como angolanos. A primeira, entendemos que tem culpa, negligência dos governantes, que demonstra o quê? A alienação do nosso mundo. E tem o elemento que chuva, que é da natureza, que não estamos prontos às vezes para receber. Eu, por exemplo, penso que chuva e Luanda não podem estar na mesma frase. Porque Luanda não está pronta para chuva. Uma pequena chuva e ficamos quase que desesperados. Os táxis ficam em linhas curtas, o ambiente de trabalho muda algumas coisas, pessoas estão preocupadas sobre onde vão ficar para dormir, porque as casas não estão num bairro que tem alguma dignidade. Você olha para o mundo e diz o quê? O mundo não está como deveria. O mundo está em bagunça. O mundo está desalinhado. O mundo está como? Quebrado. E de fato está. Mas como? É só olhar para as relações. Como pais lidam com os filhos, como filhos lidam com os pais, como esposas, algumas lidam com os maridos lidam com as mulheres. É só olhar para como políticos, governantes lidam com o povo de forma geral. Muita corrupção, muita arrogância, muito desprezo, cada um centrado em si, individualismo, e acabou. Só que não é só a relação dos homens, é mesmo o cosmo em si. De tempo em tempo tem tragédias cósmicas. De tempo em tempo tem o quê? Tem um cisne, tem um terremoto, tem uma tempestade ferrenha. Por quê? Porque o mundo geme. O universo geme. O universo está em briga. Em briga consigo mesmo, em briga com o ser humano. E a pergunta é, pastor, o que esse negócio tem a ver com a ressurreição? Veja, Deus cria tudo. Bom, o pecado entra no mundo, aliena o mundo, a relação do homem com Deus, a relação do homem com outro homem, a relação do homem com o universo e o próprio universo. Estamos como? Estamos em bagunça. Estamos desalinhados. E diante desse mundo desconcertado, vem o quê? Vem o ser humano que sabe que as coisas não eram para estar como estão. Então ele faz o quê? Ele começa a sonhar. Ele começa a desejar. Ele começa a imaginar. E quando você olha para a história da humanidade, você encontra homens que sonharam, que imaginaram. Diante do mundo corrompido, do mundo alienado, você encontra o quê? Racismo. Como teve nos Estados Unidos da América, ao ponto de ter lei como a lei Jim Crow, em que brancos e pretos não podiam estar no mesmo lugar, na mesma sala, em que em algum momento os pretos não podiam votar, em que em algum momento pretos não podiam estar na escola dos brancos, nem no mesmo autocarro que os brancos. Então, nesse ambiente, você encontra quem? Você encontra homens
com o Martin Luther King, que vão começar a sonhar e vai dizer, I have a dream, eu tenho um sonho. De quê? De um dia ver que os meus filhos, netos, pretos, sejam julgados. Não pelo quê? Não pela cor, mas pelo quê? Pelo seu caráter. E você encontra Martin Luther King, antes de morrer, a fazer um discurso, que não é o mais famoso, mas é emblemático, dizendo que eu cheguei no topo da montanha, fazendo alusão a Moisés, que viu a terra prometida, mas não chegou lá. Parecia profético, porque depois ele foi morto. Ele disse, olha, virão dias difíceis, dias complicados, de batalha, de complicação, de perseguição. Mas eu cheguei no topo da montanha e eu vi a terra prometida. Digamos, eu vi esse dia chegar. Qual dia? O dia que ele sonhou. O dia em que as coisas poderiam ser consertadas. Aqui e agora. O dia em que os pretos americanos seriam tratados como? Tratados não pela cor, mas pelo caráter. Aqui em Angola, passamos por isso. E ouvimos homens que sonharam, como Agostinho Neto, que disseram o quê? Havemos de voltar. Voltar para onde? Como uma terra que é uma nação, um povo, um território como Angola, que estava sendo o quê? Escravizado, estava sob o domínio português. E Agostinho Neto e outros angolanos disseram o quê? Isso não está na normalidade. As coisas não deveriam ser assim. O que é? Os brancos não deveriam tomar posse da terra. Os portugueses não deveriam vir aqui e nos fazer sua província. Os portugueses não deveriam vir aqui e dizer que a terra é deles quando é nossa. Havemos de voltar para esse lugar em que a terra fica com quem pertence a ela. E vocês sabem que houve as guerras. E em 75 foi proclamada a independência de Angola, da República Popular de Angola, aqui em Luanda, e da República Democrática de Angola, lá no sul, com a UNITA. Mas, depois da independência, veio o quê? Vieram os homens que sonharam, que olharam para a realidade, disseram que as coisas não estão como deveriam, e sonharam em voltar, mas não voltaram. Percebemos o quê? Que as coisas, na verdade, de fato, continuam não estando bem. E então, de 75 até pelo menos 2002, vemos o quê? Guerra. E no ambiente de guerra, no ambiente de luta, os angolanos, não mais apenas alguns grupos, não mais apenas algumas células, todo angolano, de forma geral, poderia dizer, as coisas não deveriam caminhar assim. Como? Em guerra. As coisas não deveriam estar assim. Irmãos se matando. As coisas não deveriam estar assim. Pessoas do mesmo território se matando em nome do quê? Em nome de legitimidade, em nome de poder, em nome de autoridade, em nome de quem é legítimo. E em nome do poder, da legitimidade, vimos o quê? Famílias que até hoje perderam os sobrinhos, os netos, os avós, os filhos, porque a alienação, ou o mundo quebrado, nos levou a nos matarmos uns aos outros. Então veio o quê? O sonho da paz. Chegou a paz. Carrinho morreu. E lembra como fosse hoje. Tiros, festas e mais festas. E passado pelo menos 24 anos. E nós estamos nesse mesmo lugar. Dizendo, não era para estar assim. Porque você olha para governantes que roubaram como ministros e assumem pastas de governos em províncias como Conda Sul. Você olha para o país e vê o quê? Desastres e não há estrutura. Você fala, mas com tanta riqueza que Deus nos deu, como é que Angola está como está? Não é para estar assim. O país continua quebrado. Não só o país, o mundo quebrado. E vem aquela pergunta, e agora? Quem vai nos socorrer?
Então, diz Paulo, Jesus fez o quê? Deus, que sempre existiu, acima do universo, decidiu vir habitar entre nós. Então Deus caminhou aqui entre nós. E sabe o que fizeram com ele? O próprio Deus, vindo aqui entre nós, foi tocado pelo mundo quebrado. Sabe como? Ele foi morto. Então Deus se encarna e ele morre. A morte de Jesus é outra sinalização de quê? De que o mundo está quebrado. Como é que a gente mata alguém tão sábio, tão amoroso, tão humilde, tão poderoso? Então, como é que a gente consegue matar e preferimos Barrabás, que é um ladrão? Isso é o quê? Essa é a prova que o mundo está o quê? Alienado. O mundo está quebrado, as coisas não estão como deveriam. Até quem não é crente, olhando para o cenário em que Cristo é morto e escolhendo Barrabás em vez de Cristo, eu falo disso, sabe, lembro de quê? Lembro de uma peça de teatro, de um vídeo que se foi na internet. Jesus a levar a cruz no teatro, o teatro acontecer e na plateia saiu um homem bêbado que pegou um capacete e começou a bater nos guardas. Deixa Jesus. Até o bêbado vem no teatro, ele sabe o que isso que estão a fazer não é normal. Como é que estão a matar Jesus? Ele estava bêbado. E o bêbado saiu para defender Jesus. Não, e claro que aquilo foi assim. Procura ver, você vai encontrar na internet. Para mostrar o quê? Que o mundo está quebrado. Mas aí vem a questão. Jesus veio aqui fazer o quê? Experimentar esse mundo quebrado. Então ele morre. Ele passa pela nossa alienação. Para quê? Diz Paulo. Para que ele seja o primeiro a ser ressuscitado. A gente podia trocar a palavra ressuscitar, sabe com o quê? O primeiro a ser consertado. Quando Paulo diz que Jesus é o primeiro a ser ressuscitado, é a premissa para que todos que virão dele também ressuscitam, quer dizer o quê? Diante desse mundo bagunçado, quebrado, que o pecado sujou, que o pecado quebrou, que o pecado alienou, Jesus, quando é ressuscitado, ele é o quê? A primeira pessoa que esse mundo, que esse pecado, que a corrupção quebrou, que foi o quê? Que foi consertada. Então a ressurreição é o quê? É Deus começando a consertar esse mundo que a gente olha e diz que as coisas não deveriam ser assim. Quando olhamos para o nosso corpo, tocado pela morte, nós dizemos o quê? As coisas não deveriam ser assim. E quando Cristo é ressuscitado, o que estava a acontecer? Ali começa a mudança da frase de as coisas não deveriam ser assim. Para quê? Para é assim que as coisas deveriam ser. Porque a ressurreição de Jesus é o conserto. Deus começa a consertar. E Jesus é a primeira pessoa. É por causa disso que ele restou com o corpo. Para quê? Para mostrar que Deus não apenas estava consertando a relação do homem com Deus, a relação do homem com outro homem e a relação do homem com o mundo. Estava consertando o quê? A matéria também. Aquilo que é palpável, aquilo que se pode segurar, aquilo que é físico. Na ressurreição de Jesus, Deus estava consertando todas as coisas. Pastor, prova. Vejam o versículo de número 20, quando Paulo vai dizer, portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio do seu Filho na cruz. E assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Digamos, quando Jesus ressuscita,
Deus estava trazendo de volta, digamos, colocar as coisas em ordem. Deus começou a consertar aquilo que a gente diz que não era para ser assim. Na ressurreição, Deus diz, é mesmo, não era para ser morte. Era para quê? Era para ser vida. E Cristo ressuscitado é a primeira pessoa que foi tocada pela morte, pelo pecado. Eu estou fazendo o quê? Eu estou consertando. Para quê? Para que a partir dele, todos aqueles que foram destruídos, que foram estragados, que foram desfeitos pelo pecado, fossem o quê? Também consertados. Fossem o quê? Também restaurados. Fossem o quê? Também realinhados. O que é isso? Pudessem voltar para aquilo que é a ordem pelo qual Deus criou todas as coisas. Então a ressurreição é indispensável, sabe por quê? Porque sem ela, nós nunca poderíamos sair do não era para ser assim, para é assim que deveria ser. Porque na ressurreição, nós não estamos mais agora falando de um sonho. Puxa, não, na ressurreição, Deus de fato começou a fazer. Deus de fato começou a agir. Deus de fato começou a operar. Deus de fato começou a consertar. Então, neste sentido, como cristãos, nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo e dizemos o quê? Nós cremos que todas as coisas vão ser consertadas. Mas como? Nós cremos que o mundo não vai terminar com governos corrompidos, não vai terminar com a morte. Por quê? Porque Jesus Cristo foi a primeira pessoa que morreu, que Deus ressuscitou. E a partir da ressurreição dele, Deus começou a reconstruir, a restaurar, a refazer, a renovar, a consertar todas as coisas. E então, a partir disso, nós podemos dizer o quê? Essa era de governantes, de relações, de um mundo que está desconcertando, foi invadido por quem? Por uma nova era. De quê? De coisas consertadas. Então, neste sentido, enquanto ainda estamos nesse... Porque Jesus ressuscitou aonde? Aqui na Terra. Ele estava com o corpo ressuscitado, andando entre quem? Entre gente que ainda estava como? Nessa vida morta, nessa vida alienada. Para quê? Para nos mostrar que na ressurreição de Jesus, Deus estava trazendo uma nova era dentro dessa era. Qual era? Enquanto estamos num mundo corrompido, de gente corrompida, governantes corrompidos, a partir da ressurreição de Jesus, Deus começou a trazer gente consertada nesse mundo em desconcerto, nesse mundo bagunçado, nesse mundo alienado. Irmãos, é isso que o cristão deve ser. Alguém consertado no mundo em desconcerto. Alguém consertado no mundo bagunçado. Alguém alinhado no mundo desalinhado. A ressurreição é importante. Por quê? Porque quando nós cremos que Ele morreu e ressuscitou, nós passamos a fazer o quê? A também ressurgir com Ele. É sério, é sério. É só lerem Coríntios, que diz o quê? 5:17. Quem está em Cristo, nova criatura é nova criação. Nova pessoa, alguém que morreu e ressuscitou. Como? Se Cristo ressuscitou, a partir da ressurreição dele, aqueles que nele crê se tornam o quê? Nova criação. Ainda nesse mundo bagunçado, em desordem, mas já o quê? Já consertados. E nós que fomos consertados, temos de fazer o quê? Temos de anunciar para esse mundo em desconcerto, em bagunça, a verdade. Qual verdade?
olha, nós não precisamos mais andar em desconcerto. A relação dos homens não tem de ser mais bagunçada. A relação do homem com o universo não tem de estar mais bagunçada. A relação do homem com Deus não tem de estar mais em guerra. Por quê? Porque o concerto já começou. O concerto já chegou. Em Cristo, quando Ele morre e ressuscita, Deus estava trazendo tudo para si e fazendo com que as coisas começassem a entrar no eixo. Então a igreja está aqui para mostrar para esse mundo que a revolução já começou. A revolução começou não quando o MPLA expulsou o governo português de Angola. A revolução começou não quando conseguimos implementar um país como a América, que agora brancos e pretos podem estar juntos. A revolução começou, sabe quando? Quando Cristo ressuscitou. Na ressurreição de Jesus, Deus começou a mexer, a alinhar, a bagunçar, a reordenar, a começar a trazer tudo na sua órbita, na sua normalidade, em como as coisas deveriam estar. E o corpo de Jesus é a evidência disso. Por quê? Porque o corpo de Jesus é a primeira coisa que foi consertada, que foi restaurada, que foi realinhada. E nós, como igreja, somos o quê? Somos outra evidência de que a vida que nós vivemos não é apenas uma vida de quem é de Angola, mas é a vida de uma nova criação que começa onde? Que começa em Cristo, na sua ressurreição. E então, nesse sentido, vem uma pergunta que não se cala. Se Deus fez isso, por que o mundo está ainda como está? Bagunçado, com males? A resposta é que na ressurreição, Deus só começou a restaurar. Ele começou, ele não consumou ainda. E qual é a boa nova? A boa nova é aquele que começou a obra é fiel para completar. Aquilo que ele começou na ressurreição, ele vai completá-la na Nova Jerusalém. E então, neste sentido, como cristãos, nós temos no mínimo duas implicações básicas com relação à ressurreição. A primeira é que Deus começou a consertar tudo. E nós já somos nova criação, parte dessa nova estação, novo tempo, nova era. E a segunda é que nós podemos, com certeza e de forma esperançosa, dizer: a história não vai terminar com a morte que é resultado da alienação. A história vai terminar com aquele que ressuscitou Jesus, consumando a obra que ele começou. A história vai terminar com um novo céu, uma nova terra. A história não vai terminar com os governantes corruptos e que se entregam em uma série de miséria. A história vai terminar com quem? Com o rei que começou a restauração, implementando em plenitude o reino que ele começou a estabelecer na ressurreição do seu filho. Então, por causa disso, nós podemos dizer, olhando para nós aqui e agora, nos vemos ainda em um corpo corrompido, em um corpo que peca, em um corpo que cai. Nós podemos, com esperança, dizer, aquele que nos justificou, ele vai nos glorificar, nos dando um corpo incorruptível, porque aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. O que é isso? Aquilo que Deus começou, ele vai consumar. Chegará o dia em que nós não estaremos mais em um corpo que ainda vai para o pecado. Teremos um corpo plenamente glorioso
e glorificado. Sabe por quê? Porque Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Se Deus não ressuscitasse, nós estaríamos completamente alienados. A pergunta é, por que a ressurreição, por que o Evangelho é a boa nova, é a boa notícia? Sabe por quê? Porque depois que o pecado entra no mundo, o mundo caminhava para quê? Para a morte. A morte de Jesus nos mostra isso, o quanto o fim do pecado é a morte. Qual é o fim do mundo? Esse mundo alienado, o fim é o quê? A morte. A ressurreição é a boa nova, sabe por quê? Porque se o fim é a morte, quando ele ressuscita, ele está inaugurando um novo começo, uma nova realidade, uma nova vida que o fim não é mais a morte, que o fim não é mais a desgraça, que o fim não é mais o choro, o fim é o quê? A nova Jerusalém. Está com ele para todo sempre e com ele veremos de glória em glória. O fim não é mais os olhos privados de ver sua glória. O fim é ele habitar entre nós, nós com ele, para todo sempre, e podemos contemplar o seu rosto, e então na nova Jerusalém, com ele caminhamos. Por causa disso, podemos dizer, aqui ainda choramos, mas o fim não será choro e lamento pelos primos, pelos irmãos de Benguela, ou pelo tio, ou pela mãe que morreu aqui agora. O fim será eternidade com o Senhor, de glória em glória, louvor ao Senhor para todo o sempre. É por causa disso, então, que o cristão é alguém que olha para esse nosso mundo e sabe que se a gente não crê na ressurreição, o fim será a morte. E essa é a verdade. O nosso mundo é um mundo de morte. Nós que cremos na ressurreição, temos que fazer o quê? Temos que viver a vida de quem foi ressuscitado em um mundo de morte. Para quê? Para mostrar para o mundo que as coisas podem ser diferentes, desde que a gente creia na morte e na ressurreição do Senhor Jesus. Se Ele ressuscitou, podemos nos alegrar. Agora, se Ele não ressuscitou, nós podemos ficar como os discípulos estavam no sábado. Sabe como é que eles estavam? Depressivos, abatidos, frustrados. Mas no domingo, João 20:19, no domingo, eles fechados em uma casa, com medo, frustrados, temerosos. Jesus entra nela e diz, paz seja convosco. Se Jesus não ressuscitou, a história vai terminar no sábado da frustração, do medo, da morte, da desesperança. Agora, se Ele ressuscitou, nós podemos dizer, chegará o dia em que nesse mundo de morte ouviremos Ele dizer, paz seja convosco. Nisso está a nossa esperança. E por que nós, pastor, podemos crer nisso? Porque Jesus não está morto. Se Ele não está morto, então nós podemos crer. A revolução começou. O Senhor começou a consertar todas as coisas. Pastor, nós podemos provar racionalmente que Ele ressuscitou. É o que vamos trabalhar no próximo encontro de domingo. Pensar em como de fato, se a ressurreição é importante e ela muda isso. Agora, como é que eu posso ter certeza que Ele ressuscitou? Tem evidência que Ele ressuscitou. E depois então pensamos sobre, se Ele ressuscitou, como é que eu vivo como quem crê que Ele ressuscitou? Quais são as implicações da ressurreição na nossa vida? Amém? Portanto, meus irmãos, entendam algo. A morte e a ressurreição
de Jesus não foi um negócio apenas para salvar tua alma. Era Deus começando a consertar todas as coisas. E por causa disso que o Evangelho é a boa nova. Para quê? Para olhar para esse mundo e dizer, puxa, que coisa alienada, que mundo corrompido, que vida nesse mundo. E a gente pode dizer, nós podemos esperançar, sabe por quê? Porque esse desconcerto, esse desgosto, Deus começou a consertar. Deus começou a endireitar. Mas quem garante? A resposta é Jesus. Como? Porque ele ressuscitou. E a ressurreição dele, o corpo dele ressuscitado, é a primeira coisa das que o pecado tocou e alienou. Que Deus fez o quê? Que Deus começou a restaurar. Que Deus começou a ressuscitar ou a consertar. E eu e você, se cremos nisso e vivemos como quem é nova criatura, estamos aqui para dizer o quê? Não é só o corpo de Jesus, a minha vida. Eu sou um exemplo de quem foi também consertado. Então eu lido com meu pai, com minha mãe, com meu dinheiro, com o Luanda, com o outro no táxi, como quem não está mais em bagunça, como quem foi consertado. Pastor, mas às vezes eu ainda coloco o lixo no chão, como não deveria. É porque você ainda está em carne, ainda é matéria, e essa tua carne aqui ainda tende a ir para o caminho que não deveria. Mas você deve fazer o que deve dar ouvido à verdade, de que você já foi consertado. Que Deus já começou a consertar você. Portanto, coloca o lixo no lugar certo. Mas, pastor, eu no táxi ainda rompo todo mundo. É porque você, às vezes, talvez ainda está caminhando como quem não entendeu que foi consertado. Se foi consertado, perca o táxi. E não pisa na pessoa. Não dá um quinhão no outro. Sim, pode ir lá se empurrar um pouquinho, mas você não pode querer se empurrar ao ponto de dar um... Não. Eu já fui consertado. Eu tenho que dizer para quem não foi consertado e ainda dá um quinhão no táxi, que não. Eu já fui consertado. Jesus começou. E aquilo que começou com ele me afetou, me tocou, me provocou, me restaurou. Não ainda em plenitude. Mas já tem aqui o quê? Toques, características, sinais, marcas de quem foi o quê? Consertado. Até que chega o dia em que não terá mais nem já um pouquinho de desejo em mim e dá um quinhão no táxi. Porque agora eu estarei já glorificado, plenamente, sem mais pecado. E se precisar subir num táxi, eu não darei mais quinhão a ninguém. Portanto, meu irmão, viva como quem crê na ressurreição e como quem foi ressuscitado. Pratique a ressurreição. A gente vai falar muito sobre isso, sobre praticar a ressurreição. Mas o foco hoje é apenas um. Deus começou a consertar todas as coisas. E, portanto, podemos dizer que a história não vai terminar com a morte. A história vai terminar com uma nova criação. A nova criação que começa na ressurreição do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O novo céu e a nova terra. A nova criação não vai começar no Apocalipse. A nova criação começa com a ressurreição de Jesus. E a partir dele, ele é o primeiro ressuscitado. E a partir dele, todos nós que nele cremos, fomos também o quê? Ressuscitados. Recriados, refeitos, consertados para caminhar como o Senhor orienta que a gente caminhe. E pergunto a você, você crê na ressurreição? Você crê que ele ressuscitou? Se você crê, então não tenha as dúvidas. A história não vai terminar com o corpo em doença, com o corpo machucado, com o corpo ferido e com choro. A história vai terminar com a nova criação sendo consumada. Uma nova realidade, um novo mundo, uma nova terra. Não vai redestruir essa, mas vai ser renovada, purificada, restaurada
Para quê? Para aquilo que é o padrão pelo qual Deus criou para que as coisas pudessem caminhar e ser. Amém? E tem sua cabeça, por gentileza, em nome de Jesus. Oh, seu filho amado, para me salvar e perdoar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de Jesus e vive porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo entrar, terei vitória, verei a glória do meu Jesus que vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, sim, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive, oh, porque Ele vive,
Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Irmãos, a ceia é a celebração do concerto que Deus começou a fazer. Nós podemos então olhar para esse mundo e dizer, as coisas vão ser consertadas completamente. Quem garante? Jesus foi consertado. E ali Deus começou a consertar. Ele é a primícia, Ele é o primeiro.